Bom dia, gente! Mais um dia de live das 7h17 da manhã. Estamos começando mais uma live. Hoje vou ter o prazer de receber meu amigo Daniel Malta, lá de Florianópolis. Deixa eu ir convidando ele aqui. Falar sobre um tema que é bastante... Bom dia, Alessandra! Bom dia, meu bem! Mais um dia aqui das lives, lembrando sempre às 7h17 em ponto, nós estamos começando. E estamos hoje aqui com meu amigo Daniel Malta, lá de Florianópolis, que está lá em Florianópolis, né? De Florianópolis. Bom dia, meu amigo. Bom dia, como está? Tudo bem, Bruno? Bom dia. Como é que tá aí em Salvador? Aqui estamos de resguardo, né? De resguardo. Acho que todos nós estamos nesse momento, né? Passando por esse momento de reflexão, esse momento de isolamento, né? Tentando entender um pouquinho o que vai ser da gente no futuro. E eu acho que é o que todos estamos passando, né? Sim, é um período muito difícil, né, para o mundo inteiro, não só para nós brasileiros. Mas a gente já vinha com uma recessão grande, né, e saindo dela, e de repente apareceu esse vírus chinês, como diz o governo americano, né, para acabar com tudo, para acabar com a nossa paciência, para deixar a gente mais preocupado ainda. Mas eu acho que quem fez, né? Quem estava atento, nos últimos anos, quem estava atento a ter um serviço com menos custos, né? Um serviço mais enxuto, né? Vai passar por essa crise com menos impactos, né? Então, assim, é claro que aquele colega, né, que tem uma clínica grande, com muitos funcionários, um aluguel caro, esse realmente está complicado, né? Porque a gente sabe que não estava fácil, né, pagar as contas, né? Então, o brasileiro ele não faz planejamento de forma geral, não só dentistas, mas empresários de forma geral, né? Não estava fácil já pagar as contas, né? Então, a gente não faz planejamento para muito além do que 2 meses ou 3 meses. Né? Não é porque não quer, é porque não consegue mesmo. Né? Então, você vive naquele limite ali, uma carga tributária muito alta, né? Custos fixos muito altos também. Mas estamos aí, a gente vai sobreviver, eu sou muito positivo. Né? Aqui em Santa Catarina, a gente já está parado. Acho que foi o primeiro estado a entrar em quarentena, a decretar quarentena. A gente já está parado há mais de 15 dias, né? E temos mais uma semana aí pela frente. Mas eu acho que a gente vai até o final do mês. Eu não sei, porque os hospitais estão prontos, né? A gente está aí preparado para receber os doentes. Mas, pelo que eu entendo aí desse vírus, dessa curva, né? Nós ainda estamos no começo dela, né? A gente ainda não atingiu, a gente ainda não está nem subindo a curva, eu acho, né? E precisa atingir o topo dela para depois começar a cair e aí as coisas começarem a voltar ao normal. Me parece que a previsão de atingirmos o topo é no final do mês ou início do mês que vem. Então, o pior ainda está por vir, pessoal. Meus colegas dentistas aí, o pior ainda está por vir, né? Mas, vamos lá. Perfeito. Vão ser 2 meses difíceis de qualquer forma, né? Eu acho que isso é um fato diante do que tende a acontecer. E a gente vai ter que se readaptar sobre muitos aspectos, né? Eu acho que a gente vai trazer um tema aqui que eu acho completamente relevante para esse momento. Mas antes de entrar no tema, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho a sua história, né? Por que você escolheu odontologia? Como é que a área que você escolheu por atuar? E como, né, acima de tudo, você, né, você não é de Florianópolis, acabou indo para Santa Catarina, hoje atua aí nesse mercado. Conta um pouquinho da sua história, para depois a gente poder criar uma linha de raciocínio para entender um pouquinho esse tema nosso, que eu tenho certeza que vai ser fundamental para tudo isso que a gente está falando. Ótimo, perfeito. Eu escolhi odonto por causa do meu dentista, né? E eu vejo que essa é a razão de muitos colegas também, né? Escolherem a
profissão de odontologia, né, de ser dentista, por causa do seu dentista. Eu também fiz isso. Eu adorava ir no consultório do meu dentista. Eu ia todo ano, minha mãe levava lá. Ia eu, os meus primos. Era uma farra, né? E a gente ia e ficava brincando com a seringa tríplice, né? E era uma farra. Eu adorava aquilo dali. Eu adorava o ambiente. E o meu dentista era um entusiasta, né? Então, eu venho de uma família de médicos, né? E eu, na hora de prestar o vestibular, naquela época, se prestava vestibular, né? Eu tô falando aí de 2002, né? Era difícil você passar, né? 2002 não, de 98, né? 98. Falando aí de 98, né? O número de faculdades de odontologia era muito pequeno, né? Praticamente você só tinha universidades públicas, né? E você tinha que realmente estudar bastante para poder passar, né? Os cursos mais concorridos na época eram medicina, odontologia e direito, né? E depois engenharia. Eu acho que era isso, né? Então, eu estudei bastante durante aquele ano e passei no vestibular da Universidade Federal de Alagoas, né? E então eu entrei no curso de odontologia, né? Lá no curso de odontologia, né, um dos meus professores era o meu dentista, né? Ele era professor da universidade, né? E lá na universidade, então, por meio da professora Dulce Simões, né, que hoje comanda um projeto muito bacana, que eu convido a todos vocês aí que estão aí assistindo, né, e que vão assistir depois por e-mail, né, que vocês participem do projeto da professora Dulce Simões, Inspirando Dentistas, né? E a professora Dulce Simões, que comanda hoje o projeto Inspirando Dentistas, lá quase 20 anos atrás, aliás, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, ela me inspirou a seguir nessa área de dentística, né? De dentística, né? Então, por causa das aulas dela, eram as melhores aulas da faculdade, com certeza eram as melhores aulas. Ela tem um desempenho, uma didática, uma fluência, né? E tudo isso foi esforço dela, ela. Então, eu tentei seguir o caminho que ela fez, né? Então, a Dulce Simões, ela tem pós-graduação de especialização, mestrado em Araraquara, na Unesp de Araraquara, né? E Uhum. eu, quando me formei, eu fui seguir esse mesmo caminho, né? Lembro que também para fazer a especialização, isso aí eu já estou falando de 2002, 2003, por aí, né? Para fazer a especialização, você tinha que fazer prova e era muito concorrido, né? Eu me lembro que eu concorri com mais de 20 candidatos, né, para poder entrar, para poder pegar uma vaga na especialização em dentística da Unesp de Araraquara, interior de São Paulo, né? Uma das faculdades mais tradicionais, né, na formação de professores. E passei nessa prova, né? Fiquei muito feliz, liguei lá para Maceió, né? Liguei para a professora Dulce, aquilo dali foi um evento, né? Assim, eu fiquei muito feliz. Hoje em dia também, né? Assim como no vestibular de odontologia, que praticamente inexiste hoje, né? Você vai lá e simplesmente você se inscreve, né? Também é muito mais fácil você fazer os cursos de especialização. Por um lado, isso é muito bom, por outro lado, o dentista Perfeito. tem que ter aquele, né? Ele tem que tomar aquele cuidado para não escolher algo que realmente não vá trazer benefícios para ele, né? Futuros, né? Que é o que ele quer, que ele aprenda, né? Que ele de fato aprenda. Então, comecei ali a fazer a especialização em dentística e morei ali no interior de São Paulo por 5 anos, né? Fiz 2 anos de especialização, teve um período aí, né, entre a especialização e o mestrado, né? E eu depois fiz mais 2 anos de mestrado, né? Nessa mesma área. Durante o tempo que eu morei em Araraquara, eu fiz todos os meus estudos, né, experimentais, né, as minhas pesquisas científicas na USP de São Carlos, que é uma cidade vizinha que tem lá, São Carlos, e tem a USP ali. E na USP eu trabalhei e fiz estágio no Instituto de Física da USP, né, sob a supervisão dos professores
Vanderlei Banhato, Carla Fontana, professora Rosane, né? E esses professores, eles me deram muita base científica, né? Eu publiquei artigos nessa época importantes, né? Para a época, né? Eu estou aí falando de 2005, né? Artigos de base, né? Artigos de pesquisa na área de laser, artigo de pesquisa. Eu já sabia nessa época que laser não clareia dente, né? E eu me lembro que eu já ministrava cursos, né? Eu já ministrava cursos ali no interior de São Paulo, né? Até mesmo para a equipe lá da Unesp de Araraquara, e nos cursos eu frustrava alguns colegas, né? Mostrando para eles que o que clareia o dente é o peróxido de hidrogênio, não é o laser. Que você não precisa ter aquele equipamento, né? E hoje já está claro que os lasers e que os LEDs, né, fazem mal, né? Eles empurram mesmo, meio que empurram o gel clareador, né, o peróxido, com mais força, né, para a câmara pulpar, né? E quando ele atinge a câmara pulpar com essa intensidade, né, em alta concentração, você acaba gerando a morte de milhares de células, milhares de odontoblastos, que são as células que estão na periferia ali, né? E que são importantes para a manutenção do dente, né? Se os odontoblastos morrem, né? São aquelas primeiras células que estão ali. Se eles morrem, né? Daí as células mesenquimais indiferenciadas que estão atrás ali vão se diferenciar, né? São as células tronco, né? Na minha época a gente falava células mesenquimais indiferenciadas. Na minha época de histologia, né? Da célula tronco. As células tronco que estão ali, elas se diferenciam em odontoblastoides, né? Que não é igual ao odontoblasto. E o odontoblastoide ele secreta uma dentina mais escurecida, mais mineralizada, né? Tornando o dente mais escuro. Então, no final das contas, o melhor mesmo é você usar agentes clareadores de baixa concentração, né? E isso faz parte, inclusive, viu, Bruno, de um dos meus... esse, inclusive, é um dos meus processos, um dos meus produtos que eu tenho no consultório para gerar valor para o meu serviço, né? Para ser diferente, né? Enquanto muitos colegas acham que precisam de equipamentos, né, de LED ou de laser, que custam caro, inclusive, né? Para poder gerar valor, não precisa disso. O que você precisa é de estudo, de atualização, né, de conversa, né? Isso gera valor para a consulta, já adiantando um pouquinho o tópico, né, da aula. Massa, massa, Né? massa, massa. Dá um bom dia a uma galera aqui que foi entrando no bom dia. O Marcos Moura falou que também foi aluno da professora também. Marcos Moura lá de Maceió, né? Ele também foi aluno da professora. Uma galera, bom dia. A Ana, lá da Itália, dando bom dia pra gente. Ana, bom dia, meu bem. Tem a Tayana também dando bom dia. Gente, bom dia a todo mundo aí, viu? Que foi entrando. A gente sabe que vai entrando muita gente porque a gente está criando essa rotina de tentar fazer isso cedo para que a gente traga boas notícias logo cedo, a gente consiga enfrentar esse momento com muito mais sabedoria, inteligência emocional e conteúdo acima de tudo. E Daniel está contando um pouco da história dele, né? Hoje, né, ele a grande especialidade dele, ele trabalha muito, né, além da área de estética, que é a área a qual ele se especializou e tem toda uma história, na verdade, nessa área. Ele também trabalha muito com a área de prevenção e ele vai trazer um pouco também desse conceito para a gente. Quando a gente trouxe esse tema, Daniel, quando a gente buscou, na verdade, né, a gente alinhou para fazer esse momento, ainda não se existia essa grande crise, essa grande pandemia, né, do coronavírus. Quando a gente, e assim como todos, quando eu criei esse 14 dias de desafio, era para trazer conteúdos para as pessoas, né, que pudessem, acima de tudo, melhorar elas dentro do seu ambiente, da sua clínica, do seu consultório. Então, a gente buscou conteúdos para exatamente fazer esse desafio. E diante, né, desse momento, e parece que foi marcado, né, que o primeiro dia dessa pandemia, né, a primeira segunda-feira que realmente, no restante, Santa Catarina, no caso onde o Daniel está, começou um pouquinho antes, mas quase todo o restante do Brasil paralisou as atividades na segunda-feira que nós começamos esse processo de lives, né? E, logicamente, a gente tem trazido muito desse conceito para a realidade que a gente vive
E uma das coisas que eu acredito que vai acontecer nesse momento, a gente vai adiantar alguns processos que já vinham acontecendo. E é isso que eu queria a sua opinião em relação a isso. A gente vê, na verdade, né, coisas que passaram, que tem décadas que a gente utiliza, que estão sendo modificados. Protocolos de biossegurança que a gente utiliza hoje se mostra ineficiente, né, completamente para o vírus que a gente está vendo aí diante de tudo que está acontecendo. Ou seja, a gente vai ter que reavaliar muitas posturas, desde a parte do atendimento em si, quanto da questão do negócio. Clínicas, por exemplo, talvez que tenham um volume de pacientes muito grande e criaram um processo para atender em quantidade, sem dúvida vai ter mais dificuldade do que clínicas que formataram o seu processo para ter um atendimento mais personalizado, menor, porque a gente sabe que nesse momento de volta, a gente ainda vai voltar, provavelmente, ainda num processo de readaptação e aglutinação de pessoas, número de pessoas numa espera, em qualquer ambiente, vai ser algo que vai ser provavelmente realinhado para não acontecer. E logicamente, Daniel, e aí eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, logicamente, uma das maiores dificuldades que eu acredito que a classe, e eu não vou entrar nem da odontologia, da classe da saúde, de profissionais que atuam em consultório, vai ter nesse momento, é repensar e entender como ele pode fazer para agregar valor naquilo que ele faz, para que, acima de tudo, ele consiga, atendendo menos, manter o ganho que ele tinha numa rotina de atendimento num fluxo muito maior. E eu acho que esse tema que a gente está trazendo hoje, que é como agregar valor à sua consulta, casa completamente com isso. Porque quem não sabe, o Daniel, ele tem uma clínica, né, uma clínica personalizada lá em Florianópolis, e ele tem todo um roteiro e uma rotina de atendimento que agrega muito valor à consulta dele. E ele tem, na verdade, ele vai falar sobre um pouco um projeto, uma empresa que foi criada baseada nessa rotina dele. E eu queria, em primeiro lugar, Daniel, perguntar a você isso. Você também acredita que a gente vai ter uma mudança mais imediata e mais rápida do que aconteceria naturalmente nessa questão do volume de pacientes e agregar valor nesse momento? Você também acredita que vai ser fundamental para a gente começar a aumentar ticket médio e conseguir, no retorno de atendimento, manter um faturamento mais alto, mesmo numa demanda menor de paciente, que eu acho que naturalmente tende a acontecer? Dá a sua visão disso daí, para depois a gente entrar no mérito de como a gente pode agregar valor à nossa consulta. Claro que sim. Isso vai ser necessário, né? A gente sabe que muitos clientes, né? Muitos dentistas, né? E eu vivo isso no meu dia a dia, porque essa minha empresa, que depois eu vou falar, ela está em contato diário com alguns dentistas, e muitos colegas falam, inclusive, que não tem problema com o paciente, né? Que tem muitos clientes, né? Mas a gente sabe que esse volume de clientes, né? Vai ter que ser diminuído, né? Porque entre um cliente e outro vai ter que ter algum processo ali para que haja, né, a limpeza com mais critério das superfícies, né, dos instrumentos utilizados, né, e também da própria proteção individual de cada um, né? Sim, com certeza vai ter que haver uma mudança, né? E o caminho eu acho que é esse, sim, né? É diminuir o número de clientes atendidos dia, né? Aumentar o intervalo, né, entre um cliente e outro, né? E com isso vai ter que, claro, aumentar o ticket médio da consulta inicial, né? O que é muito curioso é que grande parte dos dentistas, né, ele não cobra a consulta inicial, né? Ele não cobra a consulta inicial. Isso, apesar de estar ali no nosso código de ética como sendo algo antiético, né, que não deveria ser feito, né? Mas é um número significativo. Eu não vou dizer, eu não sei dizer o quanto em porcentagem, mas um número significativo de dentistas que não cobra pela consulta inicial, né? Mas muitas vezes isso acontece porque isso eu vejo, né? Claro, se você não vai entregar nada nessa consulta inicial, realmente é melhor que você não cobre nada, né? Agora, se você entrega, se você tem
produtos e processos agregados ao seu serviço, né, que é o que a gente vai estar falando agora, por que não, né? Então, o que é que você tem que mudar ali para você passar a cobrar pela consulta, né? Você tem que agregar nela, ou seja, você tem que agregar ao seu serviço, né, produtos e processos. Quando você faz isso, você consegue gerar valor para ela. Então, o seu cliente, a ideia é que o seu cliente vá até você, pague pela consulta, né? E saia dessa consulta com a ideia de que foi muito bem atendido, de que se você cobra, por exemplo, uma consulta cara, se é um ticket mais alto, com aquela ideia, né? Pelo menos assim, pô, é caro, mas eu fui bem atendido, valeu a pena, né? Então, eu sempre faço essa comparação assim de você sai para ir jantar com a sua esposa, num bom restaurante, você chega lá, o ambiente é um ambiente agradável, você é bem atendido, toma um bom vinho, tem uma boa experiência ali. Quando chega a conta, é uma pancada, né? Você paga, você diz assim, poxa, é caro, mas eu quero voltar aqui. Eu vou indicar esse restaurante. Isso é que é muito bacana, porque quando você começa a fazer a coisa certa, né? Começa a fazer a coisa assim, o cara sai e indica você. Ele diz assim, numa reunião familiar, por exemplo, né? Ou com amigos, ele diz assim, aquele dentista ali é caro, mas é bom, viu? Tive lá nele, olha, resolveu o meu problema, né? E foi um sucesso. É aquela frase né? que ele faz, ninguém nunca fez isso comigo, né? Quando ele fala isso, é sinal que você agregou valor àquilo que você está fazendo, né, Daniel? Exatamente, né? Tem algumas coisas que a gente tem no nosso processo lá de atendimento que são imperceptíveis, né? Então, o cara, ele Ele não sente, percebe. mas não fala. Exatamente, ele sente, mas não fala. Exatamente, ele não percebe que aquilo dali é planejado, né? Mas tudo é planejado, né? Desde que ele entrou em contato conosco, né? Até a chegada dele ao consultório, a maneira como abre a porta, como fecha a porta, a temperatura da sala, o cheiro, né, que tem na sala, né? Tudo isso daí é planejado. O som que está tocando, né? A gente pergunta para o nosso cliente, né, qual é o gosto musical dele quando ele faz o cadastro, né? A gente tem uma maneira certa de você perguntar isso, né? Então, tudo isso, então ele chega, ele se sente em casa, né? A ideia do nosso consultório é fazer com que o cliente se sinta em casa. Então, a nossa consulta, né? A nossa anamnese, a entrevista inicial, tão importante que muitos colegas não fazem, né? Às vezes o cliente chega e já coloca na cadeira e já começa, o que você tem? Pá, 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 já faz ali. Tão importante para você entender qual é o problema daquele paciente, né? A gente faz num sofá, né? Num sofá gostoso, tomando um café, tomando uma água, né? Quando ele não quer um café, a gente já entrega uma água para ele, né? Isso é uma obrigação nossa, né? A gente entregar. Quando ele aceita o café, é maravilhoso, porque então aquele café que está ali é também um café diferente, que ele não vai encontrar em outro canto, né? Então, a gente faz o café, né? E quem faz tudo sou eu mesmo, eu ou a minha esposa, né? A gente, de preferência, né? O colega dentista que está aí ouvindo agora, de preferência, se você puder, abra a porta para o seu cliente, né? Olhe nos olhos dele, aperte a mão dele, né? Feche a porta, né? Sinta ele se sentir acolhido, faça ele se sentir acolhido, né? E se ele quiser o café, você mesmo faça, sirva ele, né? Quanto mais você fizer isso, melhor, né? Parece que antigamente não era assim, né? Não era assim. Você tinha que delegar funções. Hoje voltou a ser assim, né? E o Daniel, desculpa interromper, Daniel. O Daniel ele tem um atendimento personalizado, né? Ele criou uma formatação de negócio para algo bastante personalizado, desde a arquitetura, né, de toda a clínica dele até do alinhamento dos processos. Isso que ele falou é fantástico, porque a gente cria protocolos e scripts para tudo, mas a gente não cria protocolos e scripts para o que é o mais importante, que é o atendimento. E aí a gente faz as coisas da forma que as coisas aparecem e acontecem. E quando a gente faz isso, a gente depende muito de bom senso, depende muitas vezes, de algumas execuções que muitas vezes não conseguem ser propagadas em escala, ou seja, para todos os casos. E ele falou uma coisa que é muito legal na clínica dele, por exemplo, a formatação que ele fez, inclusive, é uma formatação
para um atendimento individualizado. Então, a tendência, ele busca, na verdade, que sempre tem apenas um paciente dentro da clínica, é o que acontece normalmente. Ele praticamente faz uma união, ele tem uma condição, na verdade, que ele tem uma grande porta que se abre, na verdade, e ele cria uma união da recepção com o consultório, vira uma coisa só. Então, o paciente se sente único naquele momento, né? E isso que ele falou, que eu acho muito legal, Daniel, até para trazer esse conceito, a consulta do Daniel, na verdade, ela não começa na cadeira do dentista. A consulta do Daniel começa quando o paciente entra e ele senta no sofá da recepção, aonde, na verdade, ele já criou uma estrutura, e lógico, nem todos têm a estrutura para fazer isso, mas ele criou essa formatação para ser dessa forma. Ele senta no sofá ao lado do paciente, que é um conceito que a gente sempre fala. Muitas vezes na mesa a gente fica a gente contra um paciente, com uma mesa no meio nos separando. Ele senta ao lado do paciente e naquele bate-papo, naquela conversa, tomando um café feito por ele, ou uma água, e eu falo que água não precisa ter sede para beber, então se alguém não está aceitando a água que você ofereceu, ele não está se sentindo à vontade, então faça com que ele tome, porque todo mundo precisa tomar água, independente de qualquer coisa. Quando ele senta ao lado do seu paciente, ele consegue, naquele momento, estar ao lado dele, ter um bate-papo, fazer com que aquela pessoa que estava ansiosa relaxe e, logicamente, antes de pensar em qualquer tipo de atendimento interno na cadeira. E eu vejo o Daniel fazer isso. A gente tem algumas odontopediatras também, que são referências, que têm feito a mesma forma com as crianças. A consulta da criança começa num outro ambiente para ela ir se familiarizando. Conta um pouquinho, Daniel, como é que é o processo, mais ou menos, né, que funciona quando um paciente hoje chega na sua clínica. E outra coisa interessante, até, eles tentam fazer sempre na primeira consulta um atendimento em conjunto, né? O Daniel e a esposa dele, eles têm especialidades diferentes e eles fazem muitas vezes essa consulta juntos para realmente ter uma maior base para traçar um planejamento completo do paciente. Conta um pouquinho dessa história, que eu acredito que é bastante interessante. Não é a realidade de todos, a gente sabe, porque você criou uma formatação para isso, mas eu acho que isso faz um diferencial muito grande. E para ter essa estrutura, ele tem que ter um ticket médio realmente muito mais alto do que a grande maioria, porque ele faz uma coisa realmente personalizada. Conta um pouquinho, Daniel, como é que você formatou, como é que é mais ou menos o script que funciona, isso que você está falando aí. Eu acho que é fenomenal, porque isso faz uma diferença tremenda no conceito de agregar valor para o paciente, né? Exato, perfeito. Então, quando o nosso cliente chega ao nosso consultório, né, a gente preferencialmente eu mesmo abro a porta, ou eu ou a minha esposa, mesmo que a nossa secretária esteja ali. Só se eu estiver desatento, ela abre. Mas a forma como ela abre também é uma forma treinada, né, para se parecer mais comigo, né? Então a gente abre a porta, ele entra, né? Seja muito bem-vindo. E na hora de fechar a porta, eu fecho com força e bato a chave, assim, para ele, inclusive, perceber que a gente trancou ele ali, né? Então, a sala já está preparada, né? Está ambientada para poder receber aquele cliente, tocando. E você fala para ele perceber que trancou, para ele saber ali que ele vai estar sozinho ali dentro e ninguém vai interromper. Para ele se identificar. O objetivo é esse. Tá? Exatamente. Sinta-se em casa, né? Inclusive, isso faz parte do nosso slogan, né? Sinta-se em casa, não abrimos mão da qualidade. Isso faz parte do nosso slogan, está no nosso site, né? E o cliente que entrou no nosso site antes, ele já sabe como é que a gente age, né? Então, então ele senta, né? Sinta-se em casa, então ele senta, ele se sente em casa, né? Se você chega num lugar onde está tocando a música que você gosta, que você nem sabe que eu sei que você gosta daquela música, então você realmente, a tendência é que você se sinta em casa. Né? Antes do paciente chegar ali, né, ele já passou todos os dados para nós. A gente só marca os clientes quando eles passam todos os dados que a gente pede para ele. Senão a gente não marca ele. Né? A gente vai tentando adiar. Normalmente todos passam esses dados. Esses dados eles são importantes porque a gente faz uma investigação sobre esse cliente, né? Porque a gente tem que conhecer o nosso cliente, né? A gente tem que conhecer a nossa persona, né? Tem que conhecer com quem você está lidando. Então, quanto mais informações eu tenho sobre esse cliente, melhor, né? Então, por exemplo, se eu sei que ele acabou de chegar de uma viagem internacional e se eu já estive naquela cidade, eu vou puxar um assunto voltado a isso, sem deixar ele perceber isso, né? Essa é a grande sacada, né? Se eu sei de alguma coisa, isso a gente vê pelas redes sociais, né? Então, assim,
Se eu sei que esse cliente tem filhos pequenos, né? Ao final da consulta eu ofereço produtos para esses filhos, né? Ou durante a consulta eu já falo também sobre cuidados, né? Sobre os filhos e tal. Então, quanto mais você souber sobre o seu cliente, melhor. Você vai estar falando a língua dele, né? Então ele entra, né? Ele senta no nosso sofá e a gente começa ali a anamnese, né? A anamnese é uma conversa, não é algo que você vai marcando xizinhos e marcando, né? É uma Não é a conversa. caneta e o papel que ele fica preenchendo enquanto você faz outras coisas. É um Exatamente, bate-papo se não é isso. conheceram, né? Exatamente, não é isso. Você vai ali, você vai fazer essa conversa com ele, né? É uma entrevista mesmo, né? E durante essa entrevista, né, eu já estou pensando o que é que eu vou trabalhar nele. E muitos clientes, vou dizer que a maioria dos clientes, apesar da gente ser um consultório voltado para odontologia estética, né, ortodontia, né, dentística e prótese, né? A maioria dos clientes vai ao nosso consultório buscando uma consulta de rotina, de limpeza, né? Ou tem um dente quebrado que está lá atrás e tal. Mas ali, naquela conversa, naquela anamnese, eu já vou identificando, né, o que eu posso fazer nele. Ali eu já consigo identificar, por exemplo, se ele tem bruxismo, né, pelos sinais que o bruxismo dá, né? Eu já consigo, e aí se eu vejo que ele tem bruxismo, eu já vou perguntar sobre sensibilidade, né? Ortodontia, né? Você falou aí que a minha esposa está sempre presente na primeira consulta, né? Ela é meu braço direito, né? E isso é inspirado, né? Essa metodologia de trabalho é inspirado num grande amigo lá de Araraquara, o professor Oscar Munhoz, que durante anos, né? Eu vi ele trabalhando com a esposa dele, que hoje é dentista, né? E isso traz muitos benefícios, né? São duas pessoas que estão ali, né, trabalhando para que aquele momento seja um sucesso, né, para que aquele trabalho seja um sucesso. Então, isso só Ou agrega. seja, Daniel, isso é importante você deixar até claro, porque assim, são vocês dois, na verdade, né? Sua esposa especialista na parte, né, de ortodontia, são vocês dois atendendo o paciente na primeira consulta, juntos na primeira vez. Não é que, na Exatamente. verdade, um esteja fazendo um atendimento ou não. São os dois ao mesmo tempo atendendo. Ou seja, são dois profissionais, cada um na sua especialidade, fazendo uma primeira consulta. O que, logicamente, agrega um valor absurdo a essa questão, né? Exatamente, exatamente. Então, ali naquela anamnese, né, eu já vou identificando o que é que eu posso trabalhar com esse paciente, né? Independente O Oscar Munhoz dele. está agradecendo aí, ele tá assistindo a live. Ai, mesmo, olha lá, Oscar, valeu. Aí. Saudade aí dos amigos, né? Então, independente se ele veio fazer alguma coisa estética ou não, eu mostro para ele os nossos casebooks. Nós temos 2 livros impressos, né, que a gente mesmo fez, né? A gente mesmo são portfólios, né? Portfólios, né? Então, impressos, portfólios de antes, durante e depois, né? Então, eu mostro ali, né, alguns casos clínicos que nós fizemos, né? É um material bonito, mas é caseiro. Qualquer um de nós pode fazer, né? Eu ensino isso, né, a construir o portfólio nos meus cursos, né? Quando eu ministro cursos. É simples fazer. Muitos alunos fazem. Isso é um diferencial, hein, Daniel? É É, simples de certa forma, mas ele é bonito, ele agrega um valor danado, né? Ele faz é como se fosse um livro daqueles de fotografia, né? exato. E é assim, é realmente encantador para o paciente, porque o que o paciente mais quer é poder se basear em imagem de outras pessoas, né? Conseguir ver pessoas felizes que realizaram com aquele profissional. E realmente esse livro, na verdade, que é configurado, que é um livro que ele faz, é como se ele fizesse aquele livro, uma edição voltada para aquilo ali, faz uma diferença tremenda, né? A gente fica tão... Hoje fala, será que as pessoas leem, não leem? Mas quando você faz algo personalizado da forma que ele faz, realmente é um agregador de valor fantástico, né, Daniel? Exato, perfeito. Então, ali eu mostro alguns casos clínicos para ele, né? Mesmo que ele não esteja interessado naquilo dali, né? Mas ele vê e ele pode comentar. A ideia é essa, né? É que ele saia, é que ele comente com alguém, né? Então, assim, É impactar ele para que ele propaga o para que seu ele nome, propague. a sua clínica. Exatamente, exatamente. Então, feito isso, né? Então a gente passa o nosso cliente para a sala de atendimento. Para a sala de atendimento. Então a gente vai, caminha com ele até lá, né? E quando ele senta na cadeira de atendimento,
né, a primeira coisa que nós fazemos, né, com ele são as orientações de higiene oral, né? E isso é outro ponto fantástico assim da nossa consulta, né? Assim, que é um diferencial fantástico, porque mesmo que o paciente não feche o tratamento, vamos dizer assim, né? Ele não fechou o tratamento, mas ele sai dali, né? Com um conhecimento que ele vai usar para o resto da vida dele, né? Esse conhecimento vai mudar a forma como que ele escova os dentes todos os dias, né? Então, assim, todo dia ele vai lembrar de você, ele vai ver, né, o quanto aquela consulta lá foi especial, né? Foi significante na vida dele, né? E ele passa isso para a esposa, né? Se é a mulher, passa para o marido, para os filhos, para os parentes. E como é que eu sei que ele passa? Porque a gente atende os parentes depois, né? E você Ô, tem que Daniel, dizer... só te interrompendo, ele ainda nem sentou na cadeira da odontologia. Esse processo, você está ali com ele ali, ele não sentou ainda. Você já o viu nesse momento? Então, nesse momento né? Eu já ouvi, eu já estou com ele sentado na cadeira de atendimento, né? Então, Sim. eu vou mostrar para ele, isso ocupa cerca de 20 minutos da consulta. Eu vou mostrar para ele como que ele pode melhorar a higiene oral dele por meio de uma técnica, né, de escovação dentária bem simples, né? Eu jamais digo para o meu cliente para ele ficar 10 minutos escovando os dentes, jamais, né? A ideia é fazer com que ele escove os dentes de maneira mais rápida e que isso seja mais eficaz. E ali, naquele momento ali, ele já consegue perceber a eficiência dessa técnica, né? Eu pergunto para o meu cliente, você escovou o dente antes de vir, né? E quando o cliente responde sim, aí eu digo, poxa, que legal, porque eu sei que eu posso melhorar aquilo dali, né? Então, se ele escovou o dente antes de vir e ele usa a minha técnica ali, a técnica que eu demonstro, né, para ele, e ele já percebe que melhorou, então aquilo tem mais valor ainda, né? Aquilo tem mais valor ainda. Então, é muito simples, na verdade. Não precisa ter um escovódromo ou uma pia. O cliente, na cadeira de atendimento, né, ali, você vai dar umas dicas muito simples, né? O mais interessante é você fazer o cliente perceber aquela melhora, entendeu? É fazer ele perceber. Então, existem táticas para isso. Nós temos táticas para isso. Que nós fomos buscando essas táticas, né? Eu e a minha esposa, né? Em estudos, né? Da literatura, em cursos que nós fizemos, né? Nós estamos buscando essas táticas. Um dos nossos mentores, né? De técnicas de higiene oral é o professor Camilo Anawati Neto, né? Que já foi presidente do GBPD, o Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, que teve, né? Nos últimos 2 anos no nosso projeto chamado Brush Club, ministrando aulas presenciais, né, para outros colegas dentistas que são associados ao nosso negócio. Então, assim, o Camilo, né, se alguém conhece o Camilo aí, sabe do que eu estou dizendo, cara, um professor nato, né, de dentística, né, que também ministra cursos, né, de metodologias de higiene oral diferenciadas. Então, assim, a gente foi aprendendo isso daí, né? Então, eu uso, inclusive, os mesmos gatilhos mentais que o Camilo mostra na aula, né? É importante que o dentista, se ele tiver a oportunidade de ter uma aula dessa, que ele não perca isso, que ele não perca essa oportunidade. Muitas vezes eu percebia, né, durante esses eventos que nós fizemos aqui, que muitos colegas não davam valor àquilo dali, né? Porque eles não têm a visão, né? Não têm a visão, eles acham que aquilo dali é bobagem. E como eu estou no dia a dia lá da nossa empresa, eu vejo também muitos colegas dentistas falando assim, mas será que se eu introduzir isso na minha consulta, isso vai gerar valor, isso vai agregar valor? Agrega, né? O que normalmente o colega faz? Normalmente, o colega, ao final da consulta, ele entrega uma escova de dente, né, com o nome dele. E deu. E o que é que a gente diz? O que é que a gente prega no nosso projeto? Não dê escova de dente. Não dê escova de dente. Você não tem que dar escova de dente para o seu paciente. Você tem que ensinar ele a usar. Perfeito.
Se você, Perfeito. qual é o valor que tem de eu dar essa escova de dente para o meu cliente? Qual é o valor? Nenhum. Nenhum. Qual é o valor que tem quando eu ensino ele a usar? Quando eu mostro para ele, e é muito simples, você não precisa, eu digo aqui mais uma vez, não precisa de uma estrutura para isso. A sua cadeira. E não precisa também de um consultório bacana. Eu tenho um consultório bacana, eu lutei por isso, né? Quem me conhece sabe o quanto eu lutei por isso, o quanto eu luto por isso, né? Diariamente. Então, assim, mas não precisa ter, porque eu já faço isso, né? Eu tenho um consultório bacana há 2 anos, mas eu comecei, né, num consultório só com outros 5 dentistas, né, que era no porão de uma clínica médica, entendeu? Não tinha nem janela, não tinha saída, não tinha nada, entendeu? Era algo pequenininho ali que ficava no porão dessa clínica médica. Mas naquela época eu já fazia isso, né? Eu já fazia isso, né? Eu já tentava mostrar para o meu cliente algo diferente, né? Nós éramos, nesse consultorinho pequeno, éramos 5 dentistas. Só eu cobrava consulta. Os outros 4 não cobravam consulta, né? E eu tenho que fazer algo, né, diferente. Eu tenho que fazer algo diferente, né? É o que Então, é aquele conceito, e eu falo muito sobre isso, Daniel. Eu acredito que isso vai fazer ainda mais agora total diferença, né? É o conceito da diferença de preço e valor. É o exato. caminho que você vai escolher, né? Aqueles que entregarem, fizeram o mesmo, na verdade, que todos, elas vão estar no mercado de preço. Qual é a diferença de preço e de valor? Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você recebe. Se as pessoas recebem igual a todo mundo, se todos estiverem entregando a mesma coisa, a pessoa vai escolher o profissional que ele vai ter como escolha pelo preço. Porque se a entrega é igual, eu vou escolher aquele que é mais barato, né? Agora, qual é a outra forma que eu tenho de fazer isso? É de entregar mais, é de agregar valor àquilo que eu entrego a ele. E quando a gente fala entregar, as pessoas acham que entregar sempre tem alguma coisa monetária no processo, né? É entregar, mas o entregar muitas vezes é o que o Daniel está falando, é entregar conhecimento. E se você transforma a vida de uma pessoa que passou uma vida, né, muitas vezes sem ninguém ensinar ele, né, de forma didática, de forma com tempo, de forma profissional e através de uma referência, se ele modificar aquele hábito naquele momento, e as pessoas, quando são transformadas, né, e modificam hábitos, elas querem modificar em todas aquelas que elas amam. Se ela perceber essa modificação, um pai, ao modificar, ele perceber que ele fazia, né, aquela higienização tão importante para a vida dele de forma errada, é claro que ele vai querer repassar isso para o filho, aí você cria você agrega valor àquilo que você faz. Claro. E ao sair Uhum. pagando uma consulta diante de outros, como o Daniel falava, que não pagavam a consulta, ele muitas vezes acha que aquele valor, que aquele preço pago, ele às vezes não, ele normalmente acha que aquele preço pago acaba sendo barato diante de tudo que ele saiu como conhecimento, né? Então, eu acho que isso que o Daniel está falando é perfeito, tem total sentido. A gente tem que buscar, acima de tudo, agregar valor. Lógico, e eu falo muito isso, Daniel, lógico, que quando a gente começa com essa postura, com essa filosofia, muitas vezes não é fácil. Eu falo sempre o seguinte, vai ficar ruim para ficar bom, né? Porque o que acontece? Exato. Depende da vivência do paciente e vai gerando, logicamente, aquele processo. Mas no começo, muitas pessoas vão estar a escolher quem não cobra perante a quem cobra, já que ele ainda não conhece o que você faz. Então, quem começou, se eu começar hoje, né, a fazer esse processo, Vai ter eu que não tenho aguardar histórico algum de tempo, pessoas, né? Eu não tenho histórico. Então, isso vai ser mais trabalhoso. Então, eu falo sempre o seguinte, vai ficar ruim para ficar bom depois, né? Mas aí Exato. cabe você escolher o seu caminho. Você quer o caminho do preço ou você quer o caminho do valor? Vejo Exato. cada vez mais o caminho do valor ser o caminho viável para essa realidade que a gente vai voltar agora. É isso Porque aí, não Bruno. tem como concorrer no preço nesse momento, né, Daniel? Eu acho que Não. as pessoas vão voltar para o consultório e aquela demanda que a gente tinha, né, de 10 cadeiras atendendo ao mesmo tempo, um vai para outro, vai para outro, isso tende, pelo menos inicialmente, não vou nem entrar no mérito se vai perdurar, mas pelo menos inicialmente, isso tende, inclusive, a não ser liberado para acontecer por conta dos riscos de contaminação. Exato. Eu acho que readaptar essa rotina, lógico, a gente está falando, né, o Daniel ele fez uma estrutura para realmente
ter muito mais tempo com o seu paciente. É uma opção que ele tem. Não é a realidade de todos, Não, logicamente. Sabe que esse tempo que ele leva é um tempo grande porque ele criou essa estrutura para ser dessa forma, mas o fato é, quanto mais tempo você ganhar fazendo essas possibilidades de ensinar o seu paciente, de realmente transformar aquele momento, mais você vai ganhar ele ao longo do tempo. É aquela filosofia, né, Daniel, que a gente estava conversando. Eu vejo muitas pessoas mais preocupadas. Aquele que se baseia no preço, ele se preocupa em captar novos pacientes. Porque a Exato. experiência dele não é uma experiência tão boa, então ele tem que captar muita gente para suprir aquela demanda. Exato. Aquele que trabalha com o valor, cada paciente que você traz para o seu consultório, para a sua consulta, para a sua clínica, ele se torna um ativo, porque você faz a diferença para ele e ele tende a voltar e tende a trazer outras pessoas. Então, por isso que trabalhar com valor é tão belo, né? E é isso que o Daniel traz. E eu, Daniel, voltando assim, trazendo um pouquinho desse conceito, né? E o Daniel falou um pouquinho desse histórico, do que ele faz em relação a ensinar os pacientes dele, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho um conceito. Através disso, você criou uma empresa, né? Com essa filosofia, que é o Brush Club. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso, na verdade, foi uma dor que você tinha e que você tentou, através da empresa, fazer com que os colegas pudessem também ser ajudados com essa rotina que você cria da prevenção. Exatamente. Eric, obrigado aqui. O Eric está concordando aqui comigo. Obrigado, meu amigo. Eu acredito aí que esse é o nosso caminho, viu? Perdão, Daniel. Exato, exato. Então, a gente criou o Brush Club para os nossos pacientes, tá? O que acontecia? A gente ensinava os nossos clientes a usar a escova de dente, né? E a gente alertava ele, digo, olha, usando essa técnica, a escova ela vai durar 3 meses, tá? Mas você, a cada 3 meses, você troca de escova de dente, tá? Porque ela não vai estar mais tão eficiente. Ela pode até estar com uma aparência nova, porque ela vai ficar, você usando essa técnica, né? Com essa aparência nova. Mas ela não vai estar tão eficiente, ela vai estar super contaminada. Então, é uma regra mundial, né? De você trocar de escova de dente pelo menos a cada 3 meses. E eu encontrava os meus clientes na rua, né? Muito mais tempo depois, né? 6 meses depois, né? 1 ano depois. E eles diziam assim, não sei se é verdade, eles diziam, doutor Daniel, aquela escova e aquela técnica lá que você ensina, eu ainda tô com a mesma escova, cara. Nem preciso mais comprar escova de dente, ó, muitos meses depois. E aí eu fiz um curso, desses cursos de final de semana que mudam a sua vida, né? E durante esse curso, né, um curso de business, né, um curso de empreendedorismo, e durante esse curso, então, eu criei o Brush Club, né, inspirado no Dollar Shave Club, que é uma empresa americana, né, que entrega por assinatura lâmina de barbear, né? Então eu criei o Brush Club. Então o Brush Club, né, as primeiras notas fiscais a gente emitiu em dezembro de 2017, né? E ele nasceu com essa ideia, né? Então, naquela época, né, era um site bonito, como esse que está hoje ainda, no mesmo estilo desse, mas era um site que só tinha um produto, que era escova de dente, onde você entrava no site e você já via ali a descrição daquilo ali e rapidamente você fazia o checkout, né? Você escolhia quantas escovas de dente você queria levar, você podia comprar até no máximo de 5, né? E você dizia, ó, eu quero receber todo mês, a cada 2 ou a cada 3 meses. Então, é um plano de assinatura para que você não esqueça de trocar as escovas de dente. Então, vamos supor que o cara escolhia a cada 3 meses, 3 escovas. Então, a cada 3 meses, ele recebe 3 escovas. É debitado no cartão de crédito dele, né? A cada 3 meses. Então, a gente embala e aí envia para ele, né? E, claro, numa embalagem personalizada, com brindes, com outras coisas ali, né? Com instruções. Então, foi assim que nasceu o clube, né? E hoje, né, nós estamos no 3º ano do Brush Club, já um site muito mais robusto, né? Com muito mais funcionalidades, mais de 50 produtos e uma infinidade de modos de você fazer negócio, né? Você hoje não tem somente o sistema por assinatura, mas você tem também a loja. No entanto, quem é assinante tem descontos para fazer compras, né, avulsas, né? E você tem também o programa que nós chamamos de programa Brush Partner, né? Que é o programa voltado para o dentista, né? Onde o dentista faz uma assinatura, né?
ele passa a ter uma série de serviços, né? Ele tem uma série de serviços ali, né? Que ele dentro dessa assinatura, né? Ele tem direito a uma série de serviços, né? Um desses serviços é ele ter um site do Brush Club para ele, né? Onde ele tem um site do Brush Club para ele. Para quê? Para que ele faça o mesmo trabalho que eu, né? Então, assim, é tudo pensado para que o colega dentista que tiver interesse, ele se associa a nós e ele tem um Brush Club para ele, né? Qual é a diferença do Brush Club do dentista para o meu? Nenhuma. Ele tem um site. É só um código que tem nesse site, né? Que vai fazer com que cada venda que ele faça ali, né? Ele receba uma comissão para essa venda, né? Que ele pode trocar essa comissão por dinheiro, né? Ou pode trocar por produtos. Entendeu? Então, é tecnologia. Essa semana eu vi que o Magazine Luiza também tem, né? O parceiro Magalu. Exatamente. O Magazine Luiza está copiando o Brush Club. O Magazine tá copiando o Brush Club. Então, assim, a ideia é que o dentista ele faça a mesma coisa que eu ali no consultório, né? Então, ele vai atender o seu paciente, a gente vai ensinar para ele, vai passar essa metodologia de atendimento, ele vai adequar à realidade dele. Porque dá para fazer com qualquer realidade isso daí, entendeu? Se você tem uma consulta com um ticket médio alto, você tem que agregar valor a ela, senão o cara vai achar que é caro, né? Então, você agrega o serviço de orientação de higiene oral. Se você tem uma consulta com um ticket médio baixo, né? Ou se você atende convênio, ou se você não cobra pela consulta, você pode oferecer o serviço de orientação de higiene oral, né? Então, nessa assinatura, nesse combo, nesse pacote de serviços que o dentista leva quando ele faz a assinatura, ele recebe mensalmente alguns produtos para ele ter no consultório lá, entendeu? Para justamente ele usar são produtos-chave, entendeu? São produtos introdutórios, kits introdutórios para ele mostrar, para ele fazer o que eu faço ali no consultório. Porque os outros produtos, ele pode fazer a comercialização pelo site, né? E o site é tão inteligente que você pode estar em Maceió, pode estar em Salvador, e você que é assinante, o dentista que é assinante, como ele recebe todo mês produtos no seu consultório, né? Esses produtos são gratuitos, tá? O dentista ele está pagando pelos serviços, né? São, se não me engano, 10 serviços que ele está comprando ali, né? E a gente manda todo mês alguns produtos para ele. Como a gente manda todo mês alguns produtos para ele, a gente pode mandar o que para ele também? A gente pode mandar, né, os produtos que os clientes dele compraram. Entendeu? Então, assim, o cliente dele pode comprar uma escova de dente, ou uma escova interdental, ou uma Unitooth, ou um Tung, um produto, se ele quiser, e não vai ter despesa de frete. Não vai ter despesa de frete, porque isso vai ser enviado para o seu consultório. É como se o Brush Club fosse o seu estoque. Então, você não precisa ter o estoque, entendeu? Você precisa ter, sim, produtos demo, kits de demonstração ali, né? Para que você, por meio desses kits, você faça, então, a venda. É muito mais fácil você vender se você tiver ali produtos de demonstração. Fica muito mais fácil, né? Então, você tem que ter isso daí. Isso a gente manda todo mês para você, entendeu? E aí você faz a venda e então o seu cliente recebe, né? Então, o seu cliente vai ter que voltar ao seu consultório depois para pegar esses produtos. É uma maneira de você engajar o cliente. É uma maneira de você engajar o cliente. Entendeu? A maneira de você engajar o cliente, né? Ele vai voltar depois, né? Outra maneira de você engajar o cliente, né? Se o cliente optar em receber esse produto em casa, porque ele pode receber em casa também, né? Se ele não fizer questão de pagar o frete, né? E muitas vezes a gente tem ali produtos combos com frete grátis no nosso site, então ele prefere receber em casa. Ele recebe em casa, vamos dizer assim, 15, 20 dias depois, né? Aquele box. E você diz a ele, olha, quando você receber, volte aqui que eu vou te ensinar a usar. Entendeu? O que nós propomos vai muito além só da escova de dente.
tá? Muito além disso aqui, tá? A gente tem uma metodologia, a gente tem, nós chamamos de os 4 passos da escovação de sucesso, né? Onde você vai aprender, né, a usar a escova de dente, a pasta de dente, né, de maneira correta, qual pasta utilizar. Para cada pessoa tem uma escova ideal, para cada pessoa tem uma pasta ideal. Você vai também aprender a usar a escova interdental. A escova interdental, para cada um também tem a sua escova interdental. Há a necessidade do dentista, nessa consulta inicial, fazer a calibração dessa escova interdental. Dizer, ó, você precisa da escova interdental 0,6, você precisa da escova interdental 0,7, né? Então, há essa necessidade, né? Então, também tem a escova unitufo. Voltando, a escova interdental, ela é mais eficiente do que o fio dental. É outro ponto também que o meu cliente percebe na hora. Meu cliente percebe na hora isso daí, né? A gente passa o fio dental e depois passa a escova interdental e mostra para ele a placa bacteriana. Entendeu? Ele vê ali. Então, ele vê que aquilo dali é mais eficiente, né? Tem a escova unitufo também, que a gente recomenda. Você pode usar a escova unitufo na boca inteira, mas a gente recomenda você utilizar ela nessa região anterior, né, dos dentes inferiores, vestibular e palatina, porque ali acumula muito cálculo dentário, né, por causa da glândula sublingual e tal. Você usar diariamente 5 segundos, se usar diariamente aquilo dali, a escova unitufo, você já não acumula cálculo dentário, ou não vai acumular tanto cálculo dentário. Então, e por último, né, o kit Tung, que é a escova de língua e a pasta especial para a língua, que a gente recomenda que o nosso cliente use, né, antes de sair de casa. Então, para que ele não tenha mau hálito pelo resto do dia, porque o mau hálito, né, 90% das causas do mau hálito vem da língua, da limpeza inadequada da língua. Então, nós estamos oferecendo para ele o que há de melhor. Não é escova de língua que todo mundo oferece, raspador de língua. É uma pasta específica para a língua, um tubo grande, né? E uma escova específica para a língua. Então, esses outros produtos, acessórios, né? O meu cliente compra, entendeu? Ele compra. Compra onde? No site, entendeu? Então, o dentista pode fazer a mesma coisa, né? Só Perfeito. fazer uma introdução com a escova de dente, né? E os outros produtos, ele vai só mostrar, né? E ele compra. Né? Isso daí é o que gera um vínculo. Isso é o que gera um vínculo. Né? Isso que agrega valor. Meu amigo, eu acho perfeito. Eu acho que poderia ficar falando horas aqui, mas o Instagram corta a gente em 1 hora certinho, né? Faltam só 2 minutinhos. Então, para não cortar sem me despedir, em primeiro lugar, queria agradecer você, né, pelo seu conceito. A gente sabe o quanto eu acredito nessa filosofia acima de tudo, né? O Eric está colocando aqui, agradecendo as dicas aqui, porque ele já usa essa formatação, ele é o único que cobra consulta. Então, eu acho importante esse conhecimento, essa experiência aí, acaba trazendo para a gente essa possibilidade de a gente acreditar que a gente precisa realmente agregar valor. Meu amigo, eu queria te agradecer, né, a ter aceito nosso convite. Tenho certeza que agregou muito valor a todos aqueles. Quem quiser mais informações, fala para a gente o site, se despede, que a gente tem só 1 minutinho para o Instagram cortar a gente. O dentista que quiser pode entrar no brushclub.com.br, clubedaescova.com.br. Lá você encontra ali a aba Brush Partner, né, que é a aba do dentista parceiro. Dá uma lida lá. Qualquer dúvida, tem ali um link, né, do WhatsApp, né, uma bolinha do WhatsApp que fica no canto inferior direito. E você fala diretamente com a nossa equipe ali, tá? Qualquer coisa também me chama ali no privado, né, que a gente conversa e tira as dúvidas. Um beijão aí para todo mundo aí, os dentistas, os colegas. Bruno, valeu. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Agregou muito valor aí a todos que assistiram. Tenho certeza. Muito legal. Qualquer informação, entra em contato, inbox aí com o Daniel, que o Daniel realmente é super solícito aí, vai responder. Entra no Brush Club e a gente vai depois colocar essa live aí para aqueles que tiverem mais interesse de absorver esse conteúdo. Meu amigo, obrigado aí. Muita paz, muita saúde e força. Tamo junto, viu? Tamo junto. Beijão aí, Bruno. Valeu. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu.